Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos e a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Patrícia, eu sou da área do audiovisual, sou da área do cinema também, já atuei em alguns curtas-metragens, né? Atuei em alguns eventos, né? Produção de live que teve no Veracruz também. Enfim, né? Estou aí nessa área, começando, aprendendo, desenvolvendo, como muita gente. É, Pediram aqui para mim para eu estar fazendo uma autodescrição, né, para que as pessoas com deficiência visual possam saber mais sobre nós, né? Então vamos lá. Eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca, pele clara, né? Minha estatura é mediana, meus olhos são claros, mais ou menos cor de mel, meus cabelos são ruivos, encaracolados. No momento eles estão presos, eu estou usando um coque bem alto e estou usando uma bandana amarela. Eu estou com uma camiseta do Favera, uma camiseta preta. Estou com uma gargantilha bem presa no pescoço, né, bem rente ao pescoço, e estou usando um batom bem vermelho, destacando. Nós estamos abrindo oficialmente hoje o projeto Regenera Vera, que tem o objetivo de demonstrar como esse movimento cultural existe, né, hoje no Vera Cruz, que é um bairro periférico de Goiânia, como que ele está inserido na cultura da regeneração. Vale lembrar também, né, que esse projeto, deixa eu só verificar aqui o edital, ele foi contemplado pelo edital de dinamização de espaços culturais no Fundo de Espaços Culturais do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, concurso número 1/2021, Secult-GO. E hoje nós estamos aqui com convidados super especiais. Eu vou chamá-los aqui para estarem se apresentando. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa cultura da regeneração e vamos ver o que eles têm aí para a gente. Eu gostaria de chamar aqui a Rochelle Silva. Boa noite, Rochelle, tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Décio. Boa noite, Su. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou a Rochelle, né? Para quem não pode me ver nesse momento, eu sou negra, de estatura mediana, tenho olhos pretos, olhos grandes, estou usando óculos, meu cabelo está solto, meu cabelo é crespo. Na altura dos ombros, estou usando o cabelo solto hoje, usando óculos e vestindo um vestido da Salamandra do Fogo, que inclusive é a Su Martins que fez, azul, jeans, e usando brincos coloridos. É, Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Nesse debate, para essa abertura do Regenera, eu estou muito feliz, né? Porque estamos abrindo com pessoas muito especiais e significativas, né? Dentro desse contexto. Eu tenho 46 anos e há mais de 20 anos que eu estou atuando com projetos é, voltados para o Conjunto Vera Cruz, né, que é o bairro onde eu resido até hoje. E primeiro começaram os projetos de design, né? Minha primeira formação foi design de moda e eu comecei lá durante a faculdade desenvolvendo projetos de design voltados para o design sustentável. E depois, né, esses projetos eles foram tomando forma, né, através de várias parcerias, inclusive do Décio na época, né, com o Sebrae, e depois, posteriormente, da Sul, né, lá no Casulo Moda Coletiva. E aí, depois, eu mergulhei nesse mundo do audiovisual através do Rafael, que é meu irmão, né, que fazia publicidade na PUC e que começou a ingressar nessa área do audiovisual, né? E aí eu me envolvi primeiro com a direção de arte dos filmes, né? E tudo isso, e depois a gente foi desenvolvendo outros projetos, né? Como Favera, como Vera Cult, e tudo isso com esse olhar muito pautado, assim, para esse lugar, né, que a gente mora há mais de 30 anos, né, o Rafael hoje não reside mais, mas acaba que reside porque o Veracruz, ele está quase que o tempo inteiro lá, né, toda semana no Veracruz, junto com você, né, Patrícia, então, é,
a gente mora nesse bairro e a gente acaba que foi percebendo esse retorno, né, a todo momento para essa comunidade, de alguma forma. Isso a gente foi perceber muito recente, assim, é, todo o significado que esse movimento, né, tem, que a gente foi fazendo, e a gente parou muito recentemente para entender todo esse processo. E isso tem muito a ver com a cultura da regeneração, né, que a gente vai poder falar mais sobre, e acho que de início é isso. Obrigada, Rochelle. Bom, né, depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso, você citou a questão do Vera Cruz, né? Muita gente não sabe, mas eu também já morei no Vera Cruz. Foi o bairro, assim, uma das minhas primeiras moradias. Eu morava lá quando criança, morava com a minha tia. Ela tinha uma escolinha lá, atualmente não pertence mais a ela não mora lá. E eu estudava, fui para lá para estudar e morei com ela um bom tempo lá no Vera Cruz. Então, também sou cria do Vera Cruz, né? O nosso outro convidado é uma pessoa também bastante especial, vai estar trazendo muita informação para a gente, vai falar muito sobre regeneração. É o Décio Coutinho. Boa noite, Décio, tudo bem? Você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre você? Oi, Patrícia, o pessoal que está acompanhando a gente. Queria agradecer o Regenera Vera, na pessoa da Rochelle Silva, que eu admiro profundamente, tenho acompanhado o trabalho heróico que ela tem feito no bairro. Não conheço nenhum bairro em Goiânia que tenha uma atuação tão importante quanto é feita aí na Vera Cruz, no Vera Cruz, né? Eu sou Décio Coutinho, tenho 57 anos, sou branco, tenho 1,73 m de altura, olhos castanhos, cabelos castanhos, estou com uma camiseta preta, barba e bigode grisalhos, e é uma honra estar aqui com a Patrícia, com a Su, com toda a equipe de apoio e a Rochelle nesse encontro. Vamos fazer um bom bate-papo aí, vai ser bem legal. Obrigada, Décio. Bom, nossa outra convidada é a Su Martins. Su, satisfação estar falando com você, seja bem-vinda, boa noite. Você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira? Sim, é uma grande honra poder estar aqui com essas pessoas que eu admiro tanto. E eu sou a Su Martins, tenho 41 anos, sou estilista, designer autodidata e trabalho com foco na moda consciente, né? E nessa trajetória tive a honra de, em várias situações, conviver com essas duas pessoas, né? O Décio e a Rochelle, que são pessoas que eu admiro muito. Então, com certeza, a gente vai poder cruzar essas histórias aí de forma muito, muito única, né? Primeira vez que eu converso assim com o Décio, a Rochelle já faz parte da minha vida, é a pessoa, é uma irmã de alma, né? A gente se conectou e a gente vai poder falar um pouco mais de como essas conexões aconteceram, né? Que a gente faz parte de um cenário extremamente criativo, que é a nossa Goiânia, e nós temos muitas coisas em comuns, e dentre ela, o desejo de modificar e melhorar o caminho e as coisas à nossa volta, e com certeza esse é o nosso maior elo, meu e com essas pessoas que eu tenho o prazer de dividir esse diálogo hoje. Então, sou eu, essa Su Martins, da Salamandra do Fogo, e vamos poder contar um pouco mais dessa história para vocês. Bacana, obrigada, Su. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o que a editora Bambual, me perdoe se eu estiver pronunciado errado, fala, né, dessa cultura da regeneração, o que ela escreveu em um artigo. Pessoal, eu até esqueci de falar, eu acho que é importante, eu estou resfriada, tá? Então, assim, eu tô gripada, a voz às vezes falha aqui um pouquinho, a garganta, a cabeça fica meio assim, mas vai dar certo. Então, se eu tiver qualquer errinho, qualquer equívoco aqui, é principalmente por eu estar resfriada. Então, falta um pouquinho de ar e a garganta também dá aquela falhada. Eu vou ler para vocês um trecho, né, desse artigo publicado pela Bambual. A cultura regenerativa é estimulada em núcleos de pensamentos sistêmicos que se debruçam sobre diversas áreas sociais,
educação, saúde, gestão pública, noção de individualidade e de coletivo, empreendimentos e demais áreas existentes começam a observar e reconhecer que as ações empregadas no mundo geram impactos de forma direta e indireta no meio ambiente, no bem-estar e na vida do planeta. A cultura regenerativa, portanto, caminha junto à tomada de consciência sobre a corresponsabilidade por trás das comunidades, tomando como direcionamento a construção de novas realidades a partir da inteligência coletiva. A pauta prega por uma vida saudável, resiliente e adaptável, que cuida de sistemas naturais e da vida presente neles, entendendo que essa é a forma mais eficaz de construir um futuro próspero para a humanidade. Trata-se, afinal, de compreender que nossas atitudes importam e influenciam os ambientes em que estamos inseridos, transformando-os com base em como nós mesmos mudamos e nos adaptamos. Bacana, né? Rochelle, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a cultura da regeneração, explicar com suas palavras o que é, de uma maneira que dê para o público em casa, né, tá entendendo e, se possível, praticar também essa cultura, né? Como que nós podemos praticá-la? Bom, a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, foi até através do Décio, ele já sabe disso, né? A gente estava iniciando esse momento de pandemia e, como eu disse, meu trabalho ele sempre foi pautado na questão da sustentabilidade, de alguma forma, né? Eu comecei com o design e aí, quando foi para o audiovisual, eu também tentei imprimir isso e eu fui perceber isso muito depois que eu parei para olhar essa história, né, dentro do audiovisual. E aí a gente estava nesse momento de pandemia, totalmente perdidos, né? Acho que todo mundo passou por isso, sem saber o que fazer, como fazer as coisas. E eu tinha uma dificuldade muito grande com o digital, ainda tenho, né? Eu mesmo tive problemas de conexão, enfim. E aí eu comecei a ter acesso às lives, né? E eu vi que o Décio estava em vários lugares, em vários momentos, dialogando com várias pessoas, e eu sempre estava lá, onde o Décio estava, eu estava lá, ouvindo, né? Porque é uma grande referência, assim, para mim. E aí ele falou sobre essa cultura da regeneração. E aí foi né? Pum, bateu os sininhos, assim, né? E aí eu fui tentar entender mais sobre o tema, né? E comprei livro, né? Até da editora Bambual, que você acabou de citar, Design de Culturas Regenerativas, e fui tentar entender mais sobre, e me senti cada vez mais, exatamente esse livro, cada vez mais, assim, parte disso, né? Parte desse contexto de regeneração. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que o livro, esse livro que o Décio acabou de mostrar, ele é feito de perguntas, né? Então, não tem uma receita mágica, assim, né? Não tem uma definição certa, estabelecida. Acho que para cada pessoa isso vai bater de alguma forma, né? E eu acho que o fascinante é isso, né? E ela vai conseguir fazer uma autoanálise, né, um autoconhecimento, é um processo, pelo que eu entendi, né, eu sou muito nova nesse caminho, assim, então, depois me corrija se eu falar alguma besteira, mas eu entendi dessa forma, né, de fazer essa autoanálise, esse processo de autoconhecimento, de você olhar para você, né, primeiro, olhar para o que você, até para os seus hábitos, né, seus hábitos de consumo, né, para suas relações pessoais, e depois você partir de um olhar mais amplo, né, para uma comunidade, para a comunidade que você vive, depois para os ecossistemas, né, e esse olhar ir se ampliando cada vez mais. Então, foi o que me fascinou, assim, no tema. E aí, como eu disse, eu comecei a perceber que muito do que a gente já vinha fazendo desse movimento tinha a ver com esse termo, né? E a gente começou, aí eu passei para o Rafael também, né? Sobre o tema e tal, ele começou a se inteirar mais sobre o tema também, e a gente foi se
se encontrando cada vez mais nesse processo. E o interessante também é que é um processo que não tem fim, né? Esse processo de transição, né, para uma vida mais regenerativa, eu acredito que não tem fim, né? Você vai cada vez mais se descobrindo, né, se aperfeiçoando dentro desse processo. E foi basicamente isso que me fascinou, assim, no tema. E aí a gente preparou para mostrar para vocês, né, para contextualizar tudo isso, uma apresentação que a gente até apresentou parte dela no FICA, né, e eu fico muito feliz que a gente já teve a oportunidade, né, de falar sobre regeneração, de falar disso em outros momentos, né, e de linkar isso com esse movimento, né? E o projeto Regenera Vera veio disso também, né? Acho que por quê? Por que falar disso? Né? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem contato com esse tema, né, e entrarem nesse processo, né, as, a gente vai ficando cada vez mais potente, né, no sentido de articulação de comunidades, né, de entender o nosso potencial, né, de entender a nossa missão nesse mundo. Então, acho que é válido assim a gente falar muito sobre isso. Então, a regeneração por meio da cultura. Pode passar, por favor. A gente se pautou, né, como eu disse, na cultura da regeneração, né, e nas ações que a gente vem realizando aqui. E aí, eu me perguntei isso no início, né, dessa diferença, né, da sustentabilidade da regeneração, né, o que a regeneração tem que a sustentabilidade não tem, né, mas aí eu achei uma definição em um outro livro, Liderança Regenerativa, que fala, cita esse exemplo, né, que a sustentabilidade é como se você tivesse freando a todo momento, né, os impactos, né, negativos ao ambiente. E a regeneração é como se você fizesse uma curva e encontrasse o caminho, né? Então, eu gostei muito dessa definição, assim, né? Acho que para mim foi particularmente é um exemplo que eu gosto muito, assim. Pode passar? E aí, como eu disse, tudo começa com o olhar para dentro de nós, né? Tudo começa com esse olhar. E aí, quando eu tive contato com o tema, que eu comprei o livro, eu juntei um grupo de 5 pessoas, pessoas próximas de mim, né? De 5 mulheres, e a gente fez um grupo que se chamava Mulheres Regenerativas. E aí a gente fez vários exercícios, primeiro e os primeiros eram de autoconhecimento, e foi incrível, assim, porque cada uma pôde olhar para a sua história, né, para suas potencialidades, e só essa primeira parte já foi muito interessante, assim, de descobertas mesmo, né, que a gente vive uma vida tão atribulada, tão corrida, que a gente nem para olhar para nós, né, de verdade para a nossa essência. Pode passar? Então, essa definição está no livro, né, de Design de Culturas Regenerativas, que é da Thaisa Matos e da Flávia Vivacqua. Elas dizem assim, que compreende não apenas os seres humanos, mas as estruturas sociais e culturais como parte integral dos ecossistemas. Essa visão sistêmica, biológica e cultural do desenvolvimento contribui para a manutenção da diversidade e para fortalecer a conexão entre a pessoa e os lugares onde habitam, gerando uma cultura do cuidado com a vida. Pode passar? Então, né, esse processo de regeneração, ele passa, né, pela saúde dos ecossistemas, a integridade da natureza e o bem-estar social. Pode passar? Nesse livro também, Liderança Regenerativa, eu achei essa frase que eu me encontrei também nela, né? Que o Felipe, ele diz assim, se o seu objetivo é criar um projeto capaz de gerar um impacto positivo, não comece pelo projeto em si,
comece pelo lugar onde ele ocupa. Né? Então, acho que é muito disso, assim, né? Imagine, né? Em vez a gente... Geralmente a gente pensa no projeto, né? E depois vai pensar onde esse projeto vai ser aplicado. E aí fazer esse caminho inverso, né? Pensar no lugar onde ele vai ocupar e depois pensar no projeto, né? Muda totalmente a visão. Pode passar? E aí, né, a gente vai falar vou falar um pouquinho para vocês desse movimento, né, de realizações, né, aqui no Conjunto Vera Cruz, né, que a maioria dos projetos acontecem, né, nosso local de atuação, e o Vera Cruz é um dos maiores e mais populosos bairros de Goiânia, além de ser um dos mais afastados do centro, né, da capital. A gente sabe que esse termo periferia, né, de bairros periféricos, ele diz muito sobre a questão geográfica, né, de os lugares que são afastados do centro, mas é muito uma questão social, né, é afastado do centro, mas também é afastado, fica afastado, né, das coisas que vêm para os grandes centros, né, desse desenvolvimento dos grandes centros, né, acaba que isso demora mais a chegar nos bairros periféricos, e o acesso à cultura é um grande exemplo disso, né. Pode passar? Então, a gente fez, para a gente ilustrar isso, a gente fez uma linha do tempo, né, para vocês entenderem como que funcionou isso para a gente, né, esse desenvolvimento desses projetos e essas ações. E aí a gente começa, na verdade, é antes de 2009, né, lá por meio dos anos 2000, com os projetos de design, né, como eu disse para vocês, esse olhar que eu falo para vocês para o local, para o bairro, ele não partiu de mim, né? Ele partiu muito de como que esse bairro abraçou tudo que a gente fazia, né? Porque eu me lembro que desde lá da época do design, tudo que eu me propunha fazer, eu tinha pessoas da comunidade envolvidas, né? Esses dias até um amigo meu falando, Rochelle, você me colocou para cortar tanta latinha para fazer um vestido quando você estava na faculdade. E eu nem lembrava disso. Então, as pessoas sempre foram muito envolvidas, assim, né? E aí, esse processo meio que aconteceu naturalmente, né? E depois, os projetos de oficina. Então, naturalmente, a gente direcionou esse olhar pro local, né? Pro bairro. E isso veio muito dos nossos pais, né? Minha mãe tinha uma ligação muito forte, né, com o bairro, com a vizinhança, com as pessoas, tanto é que sempre foi uma referência. E o meu pai também, meu pai era presidente de associação de bairro, né, já envolvido com várias articulações, assim, dentro do bairro. E isso também a gente só foi olhar para isso depois, né, desse processo de regeneração, porque a gente também olha para a nossa ancestralidade, né? Pode passar, Rafa? E aí, lá no início, começaram, 2009, as produções audiovisuais, né? O Rafael estava na faculdade, e aí o primeiro filme foi desenvolvido como um projeto de faculdade, que foi o caso do vestido, que é essas fotos que vocês estão vendo, né? Então, nessas fotos, todas essas pessoas são pessoas da comunidade que toparam, né, estar lá voluntariamente para contribuir de alguma forma para esse trabalho, era um trabalho de faculdade. E aí, quando eu falei que eu me envolvi com a direção de arte, foi desde essa época, né? O vestido era meu, só que eu meio que não sabia que isso era direção de arte. A gente era muito unida, assim, nesse sentido. Tinha que fazer, a gente estava ali pronto, assim como a minha família, né, de uma maneira geral, sempre me ajudou nos projetos de design, o Rafael mais especificamente, né, até costurou durante muito tempo as bolsas.
Então, e vice-versa, né? Então, tudo isso, e as locações eram as nossas casas, né? Tanto nossas quanto dos vizinhos, enfim. Já começou esse movimento focado no audiovisual já nessa época. Pode passar? E aí, em 2010, né, começaram os filmes de uma maneira mais. Foi o primeiro filme que foi aprovado por lei de incentivo, porque aí já começou, o Rafael começou a entender, né, como é que funcionavam os projetos, as leis de incentivo, e aprovou o primeiro, que foi Era Uma Vez um Bandeirante, e depois, mas continuou desenvolvendo os outros de maneira independente também. E o primeiro foi Era Uma Vez um Bandeirante. Pode passar? E aí são cenas desses filmes, né? E do lado esquerdo, as duas fotos do lado esquerdo são desse filme Era Uma Vez um Bandeirante. E essa a foto de baixo, várias pessoas do Vera Cruz estão sendo figurantes aí, inclusive fazendo papel de vereadora. Pode passar? Mais fotos, né? Do lado direito, na parte de baixo, o Rafael também teve esse momento ator, né? Nos filmes. E aí todas as pessoas são pessoas do Vera Cruz, é, trabalhando com configuração, né? E quando era independente, as pessoas eram voluntárias, né? Quando tinha verba, as pessoas eram remuneradas. Pode passar? E aí, depois vieram outros filmes, né? Esse aí foi o My Brother, que foi também aprovado com leis de incentivo. E aí já, acho que 90% gravado no Vera Cruz, esse filme. Então, quando a gente passou a ter acesso à verba, né, para fazer os filmes, a gente pensou em cada vez mais mostrar o bairro, né, a partir dessa ferramenta que é o cinema. Esse ponto de ônibus que está esse filme, que está essa foto do lado direito, na parte de cima, esse ponto de ônibus ele é, foi mostrado em vários outros filmes, inclusive de outras produções, de outros produtores, né? Que não são daqui do Vera Cruz. Ficou como se fosse um ponto turístico, assim, do Vera Cruz. Porque ele fica num lugar onde você vê a cidade de Goiânia, assim, uma vista bem bonita para a cidade. Então ficou sendo uma referência do bairro. Pode passar? Pode passar? E aí esse são outro filme, né, que foi Funcionário do Mês, que esse foi feito de maneira independente, mas atuação quase que 100% de pessoas do bairro, né? Essa foto onde estão essas senhorinhas sentadas, né? Minha mãe, e duas vizinhas, né? São cenas do filme. Essa foto do ponto de ônibus, tem eu de novo, né? Sendo atriz. E o personagem principal também é um amigo nosso do bairro, o ator principal do filme, né? Pode passar? E aí, 2013, a gente gravou é, o Pane, não, 2014, o Pane, né? Que vocês vão ver as fotos agora. Que foi um filme que a gente. Tô falando a gente, mas as histórias todas partem da cabeça do Rafael. Foi gravado dentro de um ônibus do 052, né? Que é a principal linha do Vera Cruz. E baseado nas histórias que a gente via, né? No nosso dia a dia, de pegar ônibus. A personagem principal é uma personagem real, que é muito emblemática, assim, aqui no bairro, sabe? Então, a personagem principal retratou a história dessa pessoa. E várias histórias permeavam essa viagem desse 052 até o centro, que é o que acontece diariamente aqui, né? Pode passar?
E aí depois, em 2014, veio o Favera, né? Primeira edição do Favera, que a gente fazia esse movimento com a comunidade, eles se envolviam tanto com as produções, mas eles não acabavam não tendo acesso, porque os filmes eram inscritos em festivais, né? E as pessoas do bairro não tinham acesso. Então a gente acabou pensando no festival primeiro com esse objetivo. Então a primeira edição foi feita sem verba de lei de incentivo, né? Foram os nossos recursos, poucos recursos, e a gente fez uma movimentação com o comércio local, que foi uma grande surpresa, né, para a gente. A gente teve muita ajuda, assim, do comércio, né? As pessoas ajudavam os comerciantes, né, com R$ 100, R$ 200. Não, vocês podem, eu vou oferecer o lanche da equipe. Então, assim, todas as pessoas que a gente bateu na porta, elas nos apoiaram, do comércio local. Os troféus, o Rafael que produziu do primeiro, as camisetas, ele que estampou, foi tudo feito assim. A gente tem muito carinho por essa primeira edição. Pode passar? E aí depois, 2015, veio uma outra produção, que foi o Mademoiselle do Rap, que também foi aprovado, né? Depois, Meu Skate Não Enfeite, 2016, A Piscina de Kaique, aí veio Vera Cut, depois o Favera 2 e o Intervenção. E aí, o Meu Skate Não Enfeite foi uma série, né, que a gente gravou aqui no Conjunto Vera Cruz e no Jardim Nova Esperança. Já foi uma produção bem maior, né, porque foi uma série com 5 episódios, então a equipe maior foi uma virada, assim, profissionalmente falando, que a gente teve mais contato com a equipe maior e tudo. E também melhoramos os processos, né? Muita coisa a gente não sabia. Depois veio A Piscina de Kaique, que foi um filme que teve grandes resultados, assim, já foi até para a China. Foi gravado 100% no Vera Cruz, A Piscina de Kaique. E depois a gente veio... começou o movimento do Vera Cult, né? Que é um ponto fixo de cultura. E depois o Intervenção, que foi um filme que é do Isaac Brum, que é um parceiro nosso da Sublima Filmes e que trouxe a produção dele, a primeira produção dele, para o Vera Cruz também. Pode passar? Então, aí são cenas do Favera 2, né? Cenas dessas produções que eu acabei de falar, de gravações, da série, né? Acho que esses são da série. Pode passar? Aí são cenas da Piscina de Kaique, né? A gente teve a participação do Antônio Pitanga. Então, Antônio Pitanga conhece o Vera Cruz. Depois o Favera 2, né? Já com uma aprovação numa lei de incentivo, então já com uma estrutura maior. E aí no meio, essa cena do meio, que estão essas cadeiras redondas, é o encontro de fazedores de cultura, que acontece no Favera, desde essa edição. Então, a partir desse encontro de fazedores de cultura que surgiu, né, a necessidade de um ponto fixo de cultura, e foi aí que a gente começou a trabalhar, né, junto com a comunidade pelo Vera Cult, que é o ponto fixo. Pode passar? E aí, cenas do Intervenção, que foi o filme do Isaac Brum, realizadas aqui no Vera Cruz também. E com a comunidade também, pessoas atuando, tanto na produção, quanto como atores, figurantes, enfim. Geralmente, quando vem essas produções, é um acontecimento, né, no bairro. Pode passar. Pode passar? E aí, 2017, né, veio... Volta, por favor. Eu não... Acabei não lendo lá. 2017 veio Favera, e o Favera veio com os núcleos de produção nas escolas, que foi uma outra... a gente entende como um outro momento do Favera, né, que a gente já parte para as escolas, e até hoje a gente desenvolve esse trabalho, né, contando com... Nesse Favera que a gente está trabalhando hoje, a gente conta com 9 escolas da região participando, então
a equipe do Favera vai para as escolas, fica durante 2 meses realizando oficina, e essas oficinas geram filmes que vão para o Favera. Pode passar? E aí, cenas do Favera, pode passar. Cenas do Felipe e o Foguete, que foi uma produção do Daniel Calil, que trouxe também para o Vera Cruz, teve participação do Sérgio Mamberti. Também já conhece o Vera Cruz, né? Pode passar. E aí, 2019, a gente teve o Favera, a sede do Vera Cult, né, já consolidada, o Lily's Hair, que foi um outro filme que a gente gravou todo aqui no Vera Cruz, e a Batalha do Oeste, que já é um projeto voltado para a questão da música, né, do rap. Pode passar? E aí, cenas do Favera, pode passar? Imagens do Favera, imagens do Vera Cult, já no primeira casa, né, do ponto de cultura, pode passar? E aí, cenas do Lily's Hair, pode passar? E também da Batalha do Oeste, que é um evento de batalha de rima. E 2019 veio a pandemia, né? Pode passar? Não, foi 2020, né, gente? E aí, 2019, os núcleos de produção nas escolas, né? Ou seja, são cenas dos filmes que foram feitos nas escolas. Pode passar? 2020, né? Vera Cult já na véspera da pandemia, né? Assina o contrato da sede própria, né? E aí veio a pandemia, quando eu falo dessa questão de estarmos perdidos, muito por isso também, né? E aí vem o nosso Vera, que é o canal, né? Que a gente está realizando todas as ações através desse canal. A pandemia, né? E aí a gente ficou tendo que adiar os projetos que estavam previstos, né? E o Rua Mix também, que é projeto voltado para música. Pode passar? E aí essa linha do tempo, essa é a sede do Vera Cult atual, né? A sede própria. Pode passar? E aí veio a Lei Aldir Blanc, né? A gente realizou o Favela Digital em 2021, já mais, né? Entendendo mais esse mundo virtual, né? Se adaptando mais a essa nova realidade. E 2022, né? Com a Lei Aldir Blanc 2, a gente está com o Favela Híbrido, que a gente acabou de realizar, com o VC Polo, né? Que são as ações voltadas para o crescimento desse polo audiovisual, que são ações voltadas para capacitação, desenvolvimento de consultoria de currículo, portfólio, consultoria também para a comunidade, para a questão dos prestadores de serviço e comerciantes do bairro, para prestarem serviço para a cultura. Em agosto vamos ter o Favela presencial e vamos gravar o Rock em Rua e o Valentina, que são 2 filmes, né? O Rock em Rua muito baseado nessa história dos Rock em Ruas mesmo realizados aqui no bairro. Pode passar? Então, os conceitos norteadores, né, que a gente fez essa análise são, né, valorização do processo, né, o resultado final para a gente não é o mais importante, sim o processo, a gente sempre faz essa análise nos projetos, a estruturação e a independência para fazer mais e melhor, a inclusão, né, cada vez mais pessoas envolvidas e diversas, a valorização das experiências individuais de cada um, pode passar? E as ferramentas, né? Conscientização coletiva de que nós podemos, né? A formação através de cursos e oficinas e oportunidade de atuação, né? Viabilização de primeiras experiências e tudo mais. E novos projetos, né? Focados em demandas e gargalos identificados nesse processo. Pode passar? E os resultados, né? Criação de cena audiovisual e cultural, né? Isso foi que a gente fez essa análise, né? No bairro, a questão do bairrismo, né? A gente
percebe muita questão da autoestima, né, das pessoas, de que eu sou do Vera mesmo, né? A gente sempre escuta isso, sou cria do Vera. A gente entende que com esse movimento, essa sensação de pertencimento aumentou, quebra de paradigma, né, de que nós podemos, e absorção pelo mercado, né, profissionais que iniciam nesse processo partindo para trabalhos fora, né, a gente tem vários cases, assim, de pessoas que estão trabalhando em outras produtoras, né, que começaram nesse movimento. Geração de trabalho e renda, audiovisual e cultural, e o retorno desses CRIAs, né, profissionais da região que retornaram para os projetos, é o que acontece muito também. Pode passar? Os desafios, né, são a estruturação física, né, de estúdios, ilhas, sala de curso, esses são sonhos, né, esse estúdio já é real hoje, né, essa sala de cursos também, manutenção de espaço físico, funcionamento pleno para os atendimentos e o mapeamento e organização dos agentes locais, né, identificação e criação de materiais e informação. Pode passar? E é isso, gente. Acho que eu demorei um tempinho, né, para falar disso, mas eu acho que é necessário para a gente contextualizar e entender, né, todo esse processo. Agora eu vou deixar com os meus amigos convidados aí. Muita coisa, né, Rochelle? Nem dá para, como você resumiu, porque realmente, se você for falar tudo, a gente vai precisar mais de um dia para falar de tudo que o Vera Cruz nos traz, tudo que o Vera CUT faz, né? Não só você, o Rafael, a Vera CUT, não só o que vocês fazem pelo bairro, né? Mas, como você mesmo disse, pelas pessoas. E um dos cases, eu posso dizer, até eu sou um case do Vera Cruz, do Vera CUT, do Favera, dos projetos de vocês. Como eu falei no comecinho, eu morei no Vera Cruz quando eu era pequena. Eu fui morar na casa da minha tia, eu tinha 3 anos, né? Eu morei lá mais ou menos até uns 6, 7 anos, não me recordo bem. E saí do Vera Cruz, depois, como se diz, voltei para lá agora, quando eu estava com 26 anos. E a visão que eu tinha do Vera Cruz quando eu era pequena e depois quando adolescente, visitando ainda meus tios, né, no bairro, e a visão que eu tenho hoje, depois de ter retornado, né, hoje com 33, mas retornei com 26, é uma visão totalmente diferente. E não só a minha visão é diferente, como eu também sou uma pessoa diferente. Porque eu tinha até um certo trauma, assim, de voltar para a região. Não por conta do bairro, mas por coisas que eu vivenciei, né? Então, eu não queria ter contato com o meu passado. E voltar ali para o Vera Cruz e ter contato com os projetos, ter essa nova visão, foi uma terapia. Foi uma terapia muito boa para mim. Tanto que depois que eu conheci o Vera Cruz, hoje eu já trabalho com os projetos audiovisuais, né? Já trabalho com produção executiva, tive o meu primeiro projeto aprovado, que foi o Festimina, que foi um festival voltado para o público feminino, que é algo que eu quis trazer assim, um pouquinho de mim mesma, né, para o meu projeto. Então, tudo isso graças aos projetos de vocês, que são realizados no Vera Cruz, através do Favera, através do Vera CUT. Então, não é uma regeneração só do bairro, mas uma regeneração de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu estou me incluindo e sei que eu não sou a única, porque existem as pessoas que não conhecem ainda, existem as pessoas que conheceram e com certeza receberam um pouquinho dessa regeneração, e as pessoas que ainda vão conhecer e com certeza também vão receber um pouquinho disso, que é algo extremamente importante, né? É essa visão que eu tenho relacionada ao trabalho de vocês. E assim, é só agradecimento mesmo, né? Não só da minha parte, mas eu acredito que de muita gente. Quando eu falo isso, quem estiver nos assistindo vai saber que é muita gente mesmo, muitas pessoas. E continuando o nosso papo, né, Décio? Eu vou passar a palavra para você, até porque quando a gente fala de regeneração, a gente fala também de inteligência coletiva, e eu acho que você vai trazer um pouquinho disso, falando conosco aqui sobre economia criativa e regeneração. A palavra é toda sua, arrasa aí, traz informação para a gente. Está com você, Décio. Obrigado, Patrícia. Essa fala da Rochelle foi muito importante, né? Porque
A gente vê o impacto, né, da ação de um pequeno grupo de pessoas no território, transformando esse território, trazendo um novo olhar e novas perspectivas. E é justamente isso que a gente prega quando a gente fala economia criativa. E o depoimento da Patrícia depois vem só, né, confirmar que o resultado está aí, que os anos passaram e que as coisas mudaram, né, e mudaram para melhor. Então, justamente esse é o desafio que a gente tem. Quando a gente pensa num território, quando a gente pensa no Veracruz, como a gente pode olhar esse território com um novo olhar. O território praticamente é o mesmo, mas a gente tem que desenvolver um novo olhar sobre esse território e pensar de qual maneira a gente consegue interpretar esse território, né? E como a gente pode trabalhar diferentes olhares, sob diferentes perspectivas sobre esse mesmo território. E esse é o desafio da regeneração, é ir além desse olhar que hoje, né, é muito difundido no mundo, que é voltado para a sustentabilidade. A regeneração ela vai além da sustentabilidade. É como se fosse uma atualização do aplicativo da sustentabilidade numa nova versão. Uma versão que não pensa só em sustentar o que a gente tem hoje para os nossos netos, para os nossos filhos, para o futuro, mas muito mais do que sustentar, em regenerar. Né? O discurso da sustentabilidade ele vem muito em compensar a degeneração. E a gente vai além disso, né? Mais do que compensar o que foi degenerado, a gente conseguir reabilitar, revitalizar, né? Gerar novas humanidades em territórios, e os casos que a Rochelle traz para a gente comprovam isso na prática, né? É uma nova ecologia do sistema, é uma nova cultura, e isso é muito difícil, porque quando você muda a cultura, você muda a percepção, você gera incômodo, você precisa de ter disciplina, perseverança. E aí trouxe a linha do tempo, mostrando essa perseverança, né, há tantos anos, seguindo numa jornada que vem, né, com Favera, Vera Cult e tantos outros projetos aí, e agora o Regenera Vera. E quando a gente fala em cultura e economia criativa, a gente traz a questão da identidade cultural, a gente pode beber muito nos nossos povos originários, nas comunidades tradicionais, que têm um olhar diferente para o nosso planeta, né? Que entendem que montanhas, rios, bairros são elementos vivos, né? Que existe um afeto ligado também à questão da cidade, do território, como um organismo vivo, como uma ecologia que respira, que pensa, que sofre, que muda, né? O Ailton Krenak fala muito isso, pensar numa nova reconexão e rever o modo de enxergar, né, o mundo. E acho que a regeneração está muito ligada também a uma gestão da intimidade, da afetividade, da intimidade, da proximidade. Ele tem uma pegada muito forte da localidade, né? Do ser humano, do território, da economia local, né? Quando a Rochelle fala, poxa, os comerciantes do bairro apoiaram, né? A gente está trabalhando a vertente da economia, a questão das pessoas que ela traz a capacitação e tantas outras oportunidades que surgem de engajamento da comunidade, e a questão do território também sendo reabilitado. Carpinejar chama isso de artesanato da intimidade, né? A gente conseguir entender que a gente está numa era de mudança extrema, que a gente vive um momento, talvez historicamente, de maior disruptura da história da humanidade, que a gente está dentro desse sistema, desse momento, tentando entender, né, como que a gente vai lidar com essa crise. E a crise, muita gente fala que a crise é a imagem de uma escada, a gente decide se sobe ou se desce, né? É um desafio que a gente tem diário de estar subindo degrau a degrau e conseguindo vencer os desafios que a Rochelle coloca ali no final, né? Como sustentar um espaço físico, como constituir, né, um polo de audiovisual, de animação, com estúdios, com ilhas e etc. Tudo isso são grandes desafios que a gente precisa vencer, e que a crise trouxe uma aceleração em todos esses desafios aí, não só acelerando, mas também agudizando esses desafios. Então, a gente percebe que essa questão da regeneração é muito mais do que a gente viver entre dois mundos, mas é a gente ter uma nova perspectiva muito mais orgânica, mais viva, mais porosa, onde a imaginação, a cultura e a criatividade são o principal elemento, o principal fermento, o principal ingrediente para a gente conseguir buscar, né, essa adaptação a esse novo cenário, essas novas possibilidades, construindo uma teia de significados, né, ligada à territorialidade, ligada à história do local,
a ancestralidade, gostei muito quando, né, se falou de ancestralidade, a gente tem que estar bem antenado nisso, porque nós somos essa ancestralidade, nós temos essa responsabilidade também com isso, de como a gente pode construir, né, um elemento que seja respeitoso com essa ancestralidade, mas com um olhar para o futuro, valorizando as práticas locais, valorizando os processos locais. E aí, quando a Rochelle traz assim, nós estamos trabalhando muito mais em processo do que em produto, esse é o segredo da complexidade. Quando a gente vive, né, um momento de tanta transformação como o de hoje, focar no local e focar no processo é o que vai nos dar a autossustentabilidade, vai ajudar a gente na autorrenovação, né, vai permitir que a gente consiga ser autossuficiente e, mais do que tudo isso, né, autotranscendente, a gente conseguir transcender, né, essas possibilidades aí. O pensador de sistemas, né, é aquela pessoa que ele sai da árvore da terra e que vê a floresta, que vê o bosque, né? Ele consegue enxergar aquele ecossistema, entendendo que mais do que o chão, que a raiz e que a árvore, tem aquele passarinho que vai lá e que pousa naquela árvore, tem aquela, né, aquele elemento que vem de fora, que interage e que faz parte desse habitat, né? Que faz parte desse território no qual a gente está inserido. E aí, um grande desafio que a gente tem hoje é o desafio da liberdade, de poder ter essa liberdade de exercer as nossas escolhas. Infelizmente, a gente percebe que a gente não tem muitas políticas públicas que facilitem esse exercício, né? Que facilitam esse nosso projeto de prosperidade e de propósito que a gente tem, né? Então, assim, a cultura ela tem salvo muitas vidas. Ela é um hospital, ela é uma escola, e a gente percebe o dinheiro da cultura indo para a saúde, indo para a educação, e a gente perdendo esses recursos, né, sem saber fazer esse discurso da importância da cultura como elemento de reconstrução do tecido social, desenvolvimento da criatividade pela imaginação local, pelo repertório local, pela diversidade local que está dentro das casas, que está nos comércios, que está dentro das pessoas e que geralmente ficam completamente invisíveis. Então, acho que no momento que vocês trazem né, esse desafio de trabalhar o Veracruz, de revelar essas diversidades, de ampliar esse repertório, você gera muito mais sustentabilidade, e mais do que sustentabilidade, o desafio da regeneração. Como a gente pode, através de uma valorização do nosso repertório local, artistas, cantores, poetas, né, escritores, a batalha, né, que você botou lá, batalha de rima, tudo isso soma, né, tudo isso mostra para a gente que a gente tem poder. E esse empoderamento está muito ligado ao reconhecimento da nossa autonomia e da nossa identidade. E quem não tem identidade não tem futuro, né, não sabe por onde caminhar. Então, eu acho que é importantíssimo, dentro desse processo da regeneração, a gente conseguir revelar esse repertório, ampliar esse repertório, reter os talentos locais, né, e exportar esses talentos locais, como vocês estão exportando aí no Veracruz, mas também, né, trazer, né, o Pitanga, trazer, né, as pessoas de fora para interagir com o nosso repertório local, ampliando esse repertório, saindo de um modelo de um ecossistema para um modelo de um ecossistema. E não só ficar retido dentro do Veracruz, mas que isso possa se articular também com as vizinhanças, né? Com os bairros que estão coligados, com o centro da cidade, a gente pensar em como a gente pode coevoluir, gerando coimunidades. E a comunidade é fruto dessa coimunidade. Quanto mais comunidade, quanto mais espírito de comunidade a gente tiver, mais imunidade, mais fortalecimento, mais preparo para enfrentar, né, as pandemias, as crises e as dificuldades a gente vai ter, porque aí a gente tem uma imunidade coletiva, uma comunidade, uma coimunidade Veracruz, né? E a arte, os artistas têm o poder de ocupar esse espaço, porque ela é prospectiva, ela desafia, ela mostra novas possibilidades, ela pensa o futuro de diversas formas, e é importante a gente entender que para a gente ter uma ampliação desse repertório, desse contexto social, o artista é o disruptor, é o conector, a cultura é aquilo que provoca esses novos olhares que a gente tanto precisa trabalhar, ultrapassando as nossas fronteiras e também os nossos limites, ampliando todas essas possibilidades que a gente tem. E aí é justamente construir essa teia de relações, né, internas, externas,
onde a gente consiga sair de uma relação de dependência para uma relação de interdependência. É do Pires na mão, né, para todo mundo dando os ombros, os braços, as mãos, e construindo essa interdependência para gerar essa intradependência tão necessária dentro do modelo de regeneração, né, que a gente entende que é muito ligado a essa questão da valorização da comunidade, dessas inter-relações e desses novos modelos de economia que a gente traz dentro desse processo da economia regenerativa. Então, um grande desafio que a gente tem é pensar nessas novas formas de capital, né, um capital que seja circular, multimoedas, que ele traga, né, essas intradependências, que ele seja ecossistêmico, que ele tenha afetividade e amor, porque isso não prospera sem afetividade e amor, e afetividades que sejam efetivas e transcendentes, que a gente possa realmente conseguir colaborar, compartilhar, né, e pensar a comunidade como uma rede de coevolução, onde a vida é um processo de tornar-se, de reconhecer-se, de perceber. E aí a Rochelle traz bem no princípio da fala dela, né, aquele processo de autoconexão, de autorreconhecimento. A primeira etapa da regeneração é essa. É você mudar a sua cultura, você criar esse novo olhar, entender esse processo interno seu e de que forma você pode tomar essa consciência, de que forma você pode tornar-se, né? Que é o que o Maturana fala isso. E a partir do momento que você se torna, você tem vida, você pulsa, né? Você gera uma série de reverberações, né, que são extremamente evolutivas. Acho também que a gente precisa pensar muito, né, nas novas formas de manifestação dessa economia regenerativa, novos instrumentos, ferramentas, né, a Rochelle trouxe aí algumas possibilidades, existem muitas outras, né, mas pensar que o centro de tudo são as pessoas e nessa amplitude do território, da localidade, onde a gente busca criar novas formas de abundância, novas formas de capital, entendendo que, por exemplo, um nome de uma pessoa é uma forma de capital. Reconhecimento à importância do trabalho que o Veracult faz é uma forma de capital. Esse reconhecimento não tem como a gente valorar. A rede que vocês tecem aí vale mais do que qualquer dinheiro, né? E como que a gente pode entender isso como uma nova forma de capital? Essa rede com o comércio, com os habitantes, com os moradores, né? Como a gente pode inserir isso dentro da nossa perspectiva de abundância e dessa construção desses ecossistemas de empreendimentos regenerativos? E é através do cuidado, do respeito, né, que a gente vai conseguir recuperar essas degradações que houveram no território. Então, a economia regenerativa ela é muito ligada à economia do cuidado, da afetividade, da atenção, do respeito, do olhar sensível, da escuta ativa, de uma série de ferramentas que vocês já fazem isso há tanto tempo, né? A gente tem tanto a aprender com vocês em cima dessa prática que vocês têm aí. Fortalecer a saúde, né? Gostei muito quando se falou em saúde também, né? A saúde dessa rede humana, a saúde desse território, e como essa saúde pode ter um metabolismo acelerado, esse metabolismo gerando, né, essa saúde, essa vitalidade, essa energia positiva, e não como a gente vê em outros territórios que são completamente anoréxicos, ou tem bulimia, né, ou são obesos. Então, a gente percebe que a saúde dessa regeneração, desse sistema que vocês estão criando aí, ela consegue gerar uma série de desdobramentos que, né, você falou de tantos aí, de polo, né, o VC Polo, Nossa Vera, né, o Favera, as 9 escolas envolvidas, que o impacto disso, gente, é incrível, né? Então, essa vitalidade que é fruto dessa construção de saúde, ela depende de quê? De relacionamento, né? De a gente saber se conectar. E o que acontece, às vezes, nos territórios é que existe a criatividade, mas ela não se conecta, não gera essa teia de significado, essa teia ecossistêmica, né, que o Fritjof Capra fala tanto na teoria dos ecossistemas. Então, pensar muito na questão de como a gente vai circular essas nossas energias, esses recursos, essas informações, e como isso vai ser reinvestido no local. Acho que é importante a gente, talvez, começar a pensar em indicadores, né, em mensurações sobre isso, se já não estão fazendo. Como a gente pode pensar na questão, né, dos resultados limpos, dos produtos e recursos limpos, das integrações entre as pequenas empresas. Quer dizer, vocês podem conseguir ser um elemento de integração, criando uma rede econômica do comércio local.
você já tem o contato de todos, né? De repente, a gente pensar numa forma de integrá-los, né, caso isso já não esteja acontecendo, estimulando essa diversidade da economia através de redes, né, de colaboração, de cooperativas, associações e outros. Pensar como a gente pode promover, né, mais relacionamentos, mais atividades construtivas e cada vez mais limitando a questão do extrativismo e da especulação, né? Se a gente consegue ter um bairro feliz, um bairro criativo, isso consequentemente gera especulação imobiliária, gera uma expulsa, né, os moradores da cidade, vão vir pessoas de fora querendo mudar para o Veracruz, com poder aquisitivo mais alto, isso gera aumento de aluguel, isso gera uma série de problemas de gentrificação. Então, pensar também como a gente pode já, né, antecipar isso e tentar limitar, né, e mitigar esses possíveis problemas que podem vir no futuro. E trabalhar muito, né, a questão interna, da sustentabilidade interna, né, de pensar como a gente pode entender esse lugar como um lugar vivo, inteligente, sensível, né, poroso, fluido, autêntico, genuíno, único, singular, e que isso é o que realmente o mundo precisa tanto hoje, né, de coisas verdadeiras. E a verdade que vocês têm aí, a gente não enxerga e não encontra em nenhum outro lugar facilmente. Então, é importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, né, é totalmente regenerativo, sem saber, vocês já estavam, né, fazendo essa pegada do território, da localidade, e parabéns, e sou um profundo admirador, e estou de braços dados aí, ombreado com vocês nesse trabalho aí. Viva o Veracruz! Obrigada, Décio. Roche, quer acrescentar algo na fala do Décio? Eu acho que você está querendo falar aí, parece que está meio emocionada. Tô com vontade de chorar, né? Acho que eu já tô chorona, né? E o Décio ainda vem com essa afirmação, né, do caminho. Isso é muito bom de ouvir, né? E com tantas e colocando tantas questões e tantas possibilidades, né? Só tenho a dizer, o Décio, que a gente vai conversar muito ainda sobre isso, viu, Décio? Mas obrigada pela sua fala. Eu fico muito emocionada, porque é um momento que eu quis muito esse momento, né? Com o Décio, com a Su, né? Para a gente poder dialogar sobre isso. Então, me emociona muito ouvir tudo isso. Obrigada. Obrigada, Décio. Só você citou na sua fala, até fez uma anotação aqui, a gente teve outros bate-papos, né? Eu participei, e uma coisa que a gente mencionou nos outros e falou muito da questão da população conhecer o que está sendo feito ali, né? Conhecer os projetos, a importância deles. E no comecinho da sua fala, você citou a questão da árvore, do passarinho, que ela é importante para estar brigando ali, o passarinho. Então, assim, a natureza, ela já conversa, né, entre si, e ela entende que cada ser, que cada planta é importante para o ambiente estar ali, né, para o meio ambiente estar girando, que nenhum deixa de ser importante, que tudo é importante, que um agrega, né, para o outro. E, querendo ou não, na cultura ainda falta isso, né? Falta as pessoas entenderem o que é, para que serve, e entender que elas também que elas fazem parte daquilo ali. A gente vê muitas pessoas comemorando aí a questão de vetar, né, as verbas, né, as leis de incentivo, vetou, não vai ser aprovado. E as pessoas comemoram isso. Muita gente acaba comemorando. Às vezes, um comerciante ali do lado do Veracruz, do lado do Favela, onde está sendo executado o Favela, ele comemora. E ele comemora porque ele não entende a importância desse projeto. Porque às vezes ele está precisando de um novo cliente, ele está precisando, e ele pode ser inserido nesse projeto. Porque as pessoas pensam que vai ter ali um filme. Quem vai ganhar é só o diretor, quem vai ganhar é só o ator, é só a atriz. Não, o comerciante que está ali do lado, ele pode ganhar. A cozinheira, ela vai ganhar, e aquela cozinheira que muitas vezes
está precisando, ela está ali aplaudindo porque foi vetado um projeto bacana que poderia contemplar ela. Então, muitas vezes a gente comemora uma coisa porque a gente não entende. A gente não entende que a gente faz parte daquilo ali, e que aquilo é importante para a nossa vida, né? Então, falta muito isso, as pessoas entenderem, conhecerem e saber que elas podem fazer parte, que elas fazem parte, né? Que tudo aquilo ali está sendo importante, seja num momento ou outro, o que está sendo executado ali no Vera Cruz, o que a Rochelle vem fazendo, o que o Rafael vem fazendo, vai refletir positivamente na vida de cada morador, não só do Vera Cruz, né? Mas da região, no entorno, de outras cidades, nível Brasil, nível até em outros países. Se a gente for pegar alguns dos projetos, filmes, a Piscina de Kaique mesmo, que é um filme que foi rodado no Vera Cruz, ela foi para a China. Então, assim, pegou o Vera Cruz e levou ele lá para a China, né? Foi para um festival da China. Então, é algo extremamente importante, mas que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. E eu acho que falta muito isso. Então, acho interessante você falar disso, porque reflete, né, o meio e tudo que a gente vive. Obrigada, Décio. Vamos passar a fala agora para a Su Martins. Su, obrigada, tá aí quietinha, né? Agora com você vai estar falando um pouquinho, né, sobre regeneração, sobre a sua trajetória, como que é? Conta aí para a gente, fica à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, Patrícia. É emocionante ouvir, né, tudo o que o Décio e a fala da Rochelle, e eu fico imensamente emocionada, porque ambos estavam falando sobre mim, e sobre a nossa história, né, eu nasci no sertão da Bahia, e eu vim de uma pequena comunidade rural, né, que era a minha família, e lá nós já tínhamos dimensão, assim, que se tem algo extremamente precioso que eu trouxe dessa infância, o entendimento de que todas as ações de cada indivíduo está extremamente interligada, e o quanto isso é impactante no meio ambiente, né? Então, eu trago isso como pessoa, trago no meu trabalho, e sempre foi uma imensa luta ser essa pessoa, ser esse passarinho extremamente uma missão, né? Quando eu me descobri passarinho, e quando eu me descobri um agente pensante, ativo na comunidade, né? Foi através de ações coletivas. Depois, aqui em Goiânia, eu tive a oportunidade de trabalhar em grupos, e sempre gostei de trabalhar em grupos, justamente porque a diversidade promove essa efervescência, né? Então, eu sempre procurei estar perto de pessoas que me desafiam, que me faz repensar. E nesse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer a Rochelle. Cheguei em Goiânia e vi em Goiânia um lugar extremamente potente. Tinha uma visão que parece que era só eu que via, sabe? Parece que as pessoas que estavam aqui não enxergavam o tesouro que elas tinham, não enxergavam os resíduos. Poucas pessoas tinham parado para pensar, né? Se nós somos um polo industrial têxtil, para onde vai os resíduos? E eu já vi aquilo e já me incomodava. E encontrei na pessoa da Rochelle, muito antes de conhecer o Vera, e depois eu fui entender por que a Rochelle, por que o Rafa eram tão especiais, e por que eles me acolheram. Assim, de tantas pessoas, de níveis de escolaridade, de impacto que eu conheci, eles foram, sem dúvida, as pessoas que eu tive mais acolhimento. Foi acolhimento, foi perceber que nós estávamos no mesmo caminho, falando de linguagens diferentes, né? Eles já faziam esse trabalho no Vera, que eu tive o imenso prazer de poder colaborar. Fui por mais de uma vez fazer parte do Favera, levar as oficinas, né, o meu conhecimento com os resíduos. E eu dei oficina de figurinos, a partir de tecidos de guarda-chuva, e dei oficina de toy art com resíduos de tapeçaria. E ambas as vezes eu fui tocada, assim, de uma forma única, porque o Vera tem pessoas muito especiais, e foi aí que eu percebi a diferença de quando eu estava
numa universidade, dando o mesmo conhecimento, ou aqui no centro, falando da mesma coisa. Eu percebi que essa distância, né, do centro, esse fato de ser de estar na periferia, e essas pessoas não terem o acesso às mesmas coisas que eu tinha e que as pessoas que estavam aqui no centro tinham, elas faziam dessa oportunidade algo tão incrível que eu sempre quero voltar, sabe? Eu percebi no Veracruz a comunidade que eu gostaria de ter agido lá na Bahia, que eu gostaria de ter feito a diferença lá, né? Que é o meu lugar de coração, o meu lugar de origem. E eu saí da Bahia por vários motivos grandiosos que me trouxe para o Goiás, mas eu sempre fico aqui, nossa, como que seria esse tanto de oportunidade, essas coisas lá, que é tudo tão escasso, né? Mas não deixei de fazer, o ímpeto de fazer a diferença em mim sempre foi muito maior do que qualquer outra coisa. Assim, o mundo podia estar me dizendo que eu estava fazendo uma coisa que era utópica, porque tinha isso, e me emociona ver o momento que nós chegamos da nossa história, né, que devido passar por tantas coisas, por tantos traumas coletivos, para nos colocar nesse mesmo lugar de fala, nesse mesmo entendimento de que se a gente não aproveitar o potencial de cada um, ouvir a voz de cada um, a energia que cada um pode se dispor para a gente poder fazer essa história, uma história melhor, né? E isso já não soa mais utópico e distante, isso agora é real. Durante toda a pandemia, eu falei de regeneração com a Rochelle, antes de saber que nós estávamos falando de um propósito tão coeso, sabe? Ao ponto de se transformar num evento, ao ponto de se transformar em ações tão significativas, e agora com nome e com emoções que esse nome traz e denota, né? Que a regeneração, antes a gente falando dessa questão da sustentabilidade, e o que a gente estava falando era sobre resíduo, era sobre comportamento humano, era sobre... E, ao mesmo tempo, nós, como criadoras e pessoas, mentes criativas, a gente estava lidando com duas coisas tão diferentes, né? A gente estava falando de mazela, de sofrimento, de carência, de ausência, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos o dom e uma habilidade de transformar isso tudo em coisas tão belas, né? Que é o nosso trabalho, que é um produto, que é a última gota do que a gente faz com tantas informações e de pessoas e de mundo que a gente absorve todo dia, né? Então, passávamos horas conversando, sempre dava um jeito de, no final do dia, a gente conversar e passar mais de uma hora, quando a gente via, passava mais de uma hora conversando sobre isso, e isso acabou gerando uma rede de apoio tão incrível que nós duas crescemos exponencialmente nessa pandemia, e quando a gente viu tantas empresas grandes fechando, né, quantos negócios revendo o seu formato, revendo o jeito de fazer, e isso só nos fortaleceu de saber que o que a gente faz é extremamente útil para o mundo agora e para o futuro, né? Porque agora nós estamos lidando com nossos filhos, meu filho está com 20 anos, tá? A Aisha aí, nosso tesouro, e tantas outras crianças, então, mais do que nunca, a gente percebe que a regeneração é o foco principal. Nós estávamos falando sobre isso, nós não estávamos só falando sobre sustentabilidade, porque quando nós falávamos em sustentabilidade, nós esgotávamos o sentido dessa palavra e ressignificava ela e buscava transformação. Mas a transformação, sem toda essa liga, a transformação por si só, de criar um produto, né, que eu posso só ali transformar um resíduo em algo bonito, mas a transformação no seu sentido mais amplo da palavra, ela significa esse efeito colateral que o Favera, que a Rochelle,
e o Rafael, e todas essas ações vêm fazendo no Vera Cruz, né? E eu fico, sinceramente, é muito emocionante para mim, porque eu nunca vi antes isso ser tão real, nunca vi em outro lugar. E aí a gente tem a oportunidade de ser parte, que eu me sinto parte, eu me senti acolhida e senti convidada a fazer parte desse movimento muito naturalmente. Quando eu vi, eu já estava envolvida emocionalmente e querendo fazer parte mais do que nunca para que esse órgão, né, que é o Vera, que parece estar tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, tem tanto a ensinar para essa Goiânia, né, para esse centro, para esse polo aqui que tem tudo nas mãos, mas não dá um valor, não transforma essas ações em algo de grupo, algo de bairro. Então, eu acho que esse despertar do orgulho de fazer parte que vocês conseguiram fazer no Vera é algo extremamente grandioso. E o fato de eu, o Décio, e com certeza várias outras pessoas que eu já sei, que são colaboradores e que são peças dessa rede que vocês conseguiram materializar aí, de extremo orgulho, né? Eu me sinto muito orgulhosa e eu sinto que tudo que eu vinha fazendo era para isso, era para a gente fazer isso pelas pessoas, fazer isso com emoção, fazer isso sem abrir mão de nós mesmos, né? Ouvindo a fala do Décio, e eu anotei um tanto de palavra aqui que foi somando, que o mercado mudou, o mundo mudou, e ele está mais do que nunca pedindo para a gente mostrar esses seres sensíveis que somos, mas com uma realidade tão peculiar. E agora a gente olha para a nossa história, né? Agora a gente pode, depois de tantos anos, a Rochelle com a trajetória, eu com a minha trajetória, e nós nos encontramos nesse mesmo momento, que era de olhar para essa história e ver que nós já tínhamos algo tão incrível e tão bonito e tão verdadeiro e tão sincero, e que isso só pode se transformar em mais ações. Então, tudo que nós vimos somando nesses últimos tempos, foi para poder ver que esse mundo é para pessoas como nós agora, sabe? Nós não somos mais uma pessoa sonhadora ou duas pessoas sonhadoras, nós somos pessoas agentes localmente e com potencial de fazer esse modelo que nós criamos se propagar para outros bairros, né? Pensa, Goiânia com outras potências como o Vera Cult, né? E as ações que vocês vêm propagando aí, que nós viemos propagando, que eu já me sinto parte disso tudo. E então é a hora e estamos sentindo fazer uma Goiânia diferente, de fato. Mais do que falar e pensar sobre isso, agora eu sinto que nós estamos fazendo essa Goiânia diferente, de fato. E a regeneração é a palavra que nos define agora, né? Nós estamos nesse momento colhendo os frutos de assumir que nós, mais do que reciclar e do que repensar os resíduos, nós estamos regenerando, porque nós estamos acrescentando potencial humano, nós estamos sendo transparentes, estamos falando com as pessoas mais próximas, pessoas que, além de nos ouvir, elas são causadoras desse meio também, né? Então, eu acho que é a melhor forma, e eu sou extremamente feliz, sabe? Mais do que nunca, diante de tantos anos aqui em Goiânia, e tentando fazer uma Goiânia melhor, mas sempre, né, sem saber onde que eu poderia agir para isso ser mais impactante, né? Então, eu já sinto essa conexão com o Vera Cruz, já sinto que as ações que a gente tem feito juntos já traz também esse comportamento para as pessoas, que a gente vai contaminando um por um, sabe? Uma vez que você sabe, tenho maior orgulho de falar para cada pessoa, vocês não conhecem o Vera Cruz, o Favera, esse projeto incrível. Então, disseminar isso ao máximo. Cada pessoa que sabe disso que está acontecendo aí,
ela se sente responsável por fazer melhor, por somar, por acrescentar também. Então, acho que isso é o sentido mais puro da regeneração que a gente vem provocando, né, com cada um no seu lugar, como pequenas formigas, mas com ações muito, muito marcantes e coesas dentro do limite de cada um. Então, hoje, diante das duas falas, eu só tenho certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Sem sombra de dúvida de que tudo que a gente fez repercutiu para chegarmos aqui. E é sobre isso, é sobre a gente provocar e ser provocado. Então, eu somo com o pouco que eu trouxe, mas o resultado é imensurável. Toda vez que eu vou aí, eu volto comovida com a experiência, né? A nossa última oficina, nós tínhamos um participante de mais de 70 anos, que nunca tinha costurado na vida. Aí, outra vez, nós temos crianças tão pequenas. Então, para mim, é sobre essa possibilidade de impactar novos caminhos e, com isso, a gente construir um futuro real, né? Um futuro que não foi só sonhado, que não é utopia. É extremamente gratificante ver que esse caminho é sólido e que as pessoas envolvidas cresceram totalmente, assim, eu não sou mais a mesma desde que o nosso primeiro encontro aconteceu, e a Rochelle, o Vera Cruz, o Rafa, sem dúvida não são mais os mesmos, são pessoas muito melhores, com propriedade para poder falar dessas histórias, com uma cabeça, com uma visão de um futuro possível, e isso é que a gente quer deixar e fazer parte para os nossos filhos, né? É um futuro possível, não uma utopia ou um sonho distante. E o futuro é agora. E a gente está fazendo ele com muito amor, sabe? E essas coisas que o Décio falou assim, que antigamente o mercado, ele desassociava muito o criador do empreendedor, né? Que o empresário era uma pessoa racional e razão, e no outro lado, o criador era só emoção. E, no entanto, agora a gente percebe que esses seres, eles estão totalmente interligados, que o criador sem emoção, sem razão, não é ninguém, e, ao mesmo tempo, essa pessoa que vai para o mercado, que entrega, sem entender a emoção de tudo que está por trás, também nós temos um produto vazio, sem alma, e que pode até gerar dinheiro, mas não é mais sobre ganhar dinheiro, é sobre equilíbrio, é sobre conectar o seu desejo de um mundo melhor, o seu desejo, seus anseios com a comunidade, com o local e, consequentemente, com o global, né? Então, resumindo, eu acredito que nós estamos vivendo isso agora, de forma muito coesa e muito verdadeira. Então, eu só posso agradecer por ser parte disso e poder ter oportunidade da gente poder fazer muita coisa aí no Veracruz. Eu estou muito ansiosa para voltar. Nós temos planos mirabolantes aí para colocar em prática, né, Rochelle? E vai ser um prazer, porque quando a gente dá esse passo aí, todo o resto sai do lugar e a gente cresce juntos. Então, eu só posso agradecer a oportunidade de somar com vocês e de me transformar num ser totalmente melhor. E é sobre isso. Obrigada, Su. Roche, quer falar algo? Gente, eu fico olhando a Rochelle, ela é super, assim, bem emotiva, né? E a gente vai vendo a carinha dela ali, eu falo, nossa, ela deve estar doida para falar alguma coisa, para acrescentar. Fica à vontade, Roche. Ou doida para chorar, né? Até isso foi evolução, né? Porque eu não conseguia me controlar, agora eu já consigo mais um pouco, assim, no choro, né? Mas a sua é muito isso que ela falou, né? E ela falando dessa construção, né? Acho que ela está aqui representando várias outras pessoas, né? Que construíram essa relação com o bairro, né? Como o Décio falou, né? É importante também, né?
ter outras pessoas nessa construção, né? Esse olhar de outras pessoas, de outras experiências, de outras vidas, de outras histórias, né? É extremamente importante para somar com as histórias aqui do Veracruz, com as vidas aqui do Veracruz, né? E eu fiquei me lembrando de um projeto recente, né, que a gente estava elaborando, e ela falou muito de honestidade, né? A gente tem uma relação muito verdadeira, muito íntegra, assim, uma com a outra, né? A ponto de eu cheguei para ela e mostrei, né? Vamos fazer isso, isso, isso. Ela falou, vai realmente impactar a vida das pessoas? Eu não estou vendo, tipo, eu não estou conseguindo enxergar isso. Eu fui reanalisar o projeto e realmente, né? Tava tudo muito atribulado, né? Tava tudo muito. E aí a gente consegue ter esse momento, né? De parar, de refletir, né? E a gente remodelou todo o projeto, né? Então, eu, assim, sou suspeita, né? Para falar dessa pessoa. Acho que o Décio quer falar também. Não, assim, é impressionante como, né, a Su trouxe uma série de questões que mostram justamente esse tornar-se, né, uma pessoa melhor, um território melhor, uma economia melhor, né, e como isso está nítido, né, como isso aparece aí de uma forma bastante presente em todas as falas dela, sua, né, Rochelle, da Patrícia também, com o depoimento que ela trouxe, né, de voltar depois de um tempo, né, e olhar o território de outra perspectiva. Eu acho que isso é uma prova de que o caminho está sendo bem trilhado, né? Talvez seja necessário cerzir mais essas conexões, né? Urdir mais essa teia de relações, ampliar mais essa diversidade, com certeza isso é possível, né? E acho que essa sua sugestão né, de valorizar o local, mas também integrando com os que vêm de fora, né? Isso enriquece muito o processo. Quando eu trabalho num território, eu trabalho com uma metodologia de desenvolvimento de territórios regenerativos e criativos, baseado no giro da folia de Reis, no giro da folia do divino. E o Giro de Folia é uma festa tradicional que tem mais de 200, 300 anos, acontece muito no interior de Goiás, no interior de São Paulo, Minas Gerais, algumas partes do Nordeste. É um giro que ele tem um território delimitado, né? Ele acontece dentro de algumas fazendas, de algumas casas. Ele é muito baseado na troca, né? As pessoas trocam um saco de arroz, saco de feijão, a carne, trocam, né, a música, né, as rezas, e ele é muito baseado na fé, né? Independente de religião, de matriz religiosa, é baseado na fé que as pessoas têm, né? E essa fé, ela surge, né, em virtude da confiança que é construída. Confiar é fiar com, né? E esse trabalho que vocês fazem aí há mais de décadas, né, gera essa confiança, gera esse fiar com, tão necessário, esse confiar, né? E aí esse confiar gera justamente esse amor, essa fé, essa generosidade, essa afetividade tão necessária para que um território possa se transformar. Então, essa metodologia que o trabalho chama Giros Criativos, tem 5 etapas que seguem o Giro da Folia. A alvorada para a cidade criativa. Então, a gente faz a alvorada do Veracruz, despertando o bairro para as possibilidades da regeneração, né? Aí a gente parte para uma segunda etapa, que é o mapa da folia e a jornada, né? Esse mapa a gente faz um trabalho né, justamente daquele autoconhecimento, né, daquele levantamento que você colocou ali, que eu achei muito importante, né? Fazer um mapeamento né, dos criativos, dos artistas, de todas as riquezas e repertório local. Isso acontece na segunda etapa do giro, né, que é o mapeamento, e a gente parte para a terceira etapa, que é a jornada, os pousos e a cantoria. E o pouso e a cantoria nada mais é que você parar para ter esse devaneio, para refletir, é você fazer a cantoria de articulação de parcerias, e assim vai seguindo até a entrega da folia lá no final, né, um processo de desenvolvimento onde o próprio território
se empodera, assume né, esse processo e esse método de desenvolvimento local, totalmente regenerativo, porque ele é baseado numa tradição que não depende de recurso público, que acontece há 200 e tantos anos, com a comunidade se envolvendo, com a comunidade doando, em virtude do quê? Da fé, né? Então, acho que o que vocês estão fazendo aí é criar um território de amor, um território de afetividade, um território de confiança, que isso é a base para que isso possa gerar a tão sonhada regeneração. Parabéns para vocês aí. Bacana, Décio, adorei a fala. Muito, muito obrigada pelas palavras. Obrigada, Su, pelas palavras. Uma coisa que o Rafa fala muito aqui, e eu até vou trazer para vocês, é a questão do centro e o Veracruz, né? Porque a maioria dos projetos, a maioria das pessoas, elas se concentram em trazer a população para o centro, né? Que é um local de acesso mais fácil, né? Como se diz, todo mundo conhece, sabe onde fica. E o Veracruz parte de levar o centro para dentro do Veracruz. E eu acho que já está tão expandido assim essa ideia dos projetos, de tudo, que atualmente não está levando mais só o centro, né, para o Veracruz, mas está levando outras cidades, outros estados, outros países, outras pessoas. A Su, na fala dela mesma, a gente pode ver tudo que foi feito, né, na minha fala também, como eu citei, e várias outras pessoas. Então, bastante bacana isso, os projetos e tudo. E outra coisa que ele fala muito são de pessoas que saem do Veracruz, às vezes morou ali a vida toda, mas morou a vida toda esperando o momento de sair dali. Estudou ali, cresceu ali, tem a família ali, mas não vê a hora de terminar o ensino médio, de terminar a faculdade, conseguir um emprego e sair do Veracruz. E os projetos de vocês também têm resgatado algumas pessoas que saíram do Veracruz, né, Rochelle? Tem resgatado algumas pessoas que tinham sonho de sair dali, construir a vida em outro lugar, construíram, cresceram, né, saíram do Veracruz, fizeram a vida em outro lugar, e agora estão levando um pouquinho do que eles conseguiram fora do Veracruz, novamente para dentro do Veracruz, porque a partir dos projetos de vocês, eles tiveram uma nova imagem do bairro, né, e viu que ali dentro tem oportunidade também, que ali dentro eles podem executar os projetos deles, podem continuar, né? Podem levar o que eles conseguiram aqui fora novamente ali para dentro do Veracruz. Então é bem bacana isso também. Bom, eu vou agora convidá-los, né? Eu recebi aqui a programação do Regenera Vera. Vou tentar falar sem faltar. E vou convidá-los a continuar conosco, né? Amanhã, na terça-feira, nós teremos a oficina de confeitaria ancestral e regenerativa. Vai ser com a instrutora Michele Bueno, das 14h30 às 17h30. Então, já anotem aí na agenda de vocês, tá? É uma confeitaria ancestral e regenerativa. No dia 18, na quarta-feira, das 10 às 11h30, nós teremos uma oficina construindo brinquedos e histórias com papelão. É voltada para o público infantil. O instrutor é o Rony Silva. Então, já reúne a criançada e vamos acompanhar essa oficina. Na quinta-feira, das 14h30 às 17h30, a gente vai ter a oficina da Eurides Lopes e Mileide Lopes. É a Upclean, é isso, Rochelle? Falei certo? Upclean, de mãe para filha? Pronunciei corretamente? Como que pronuncia? Me ajuda? Upcycling de mãe para filha. Isso aí. Bom, que dia que é aqui? Eu tô com a data, tô com o horário, mas não tem a data. Na quinta-feira também, perdão, gente, é na quinta-feira também, só que vai ser das 19h30 às 21h30, né? Das 14h30 às 17h30 é a oficina,
E das 19h30 às 21h30, nós vamos ter uma roda de conversa. Música Made in Vera. Ó, legal esse, hein? A mediação vai ser do Marcos Gomes, conhecido como Marquinhos, né? E os convidados são o Luquinha, 062, e ele canta rap, canta funk, piseiro. O Marquinhos também, que é forró. Roberto Pacheco, que canta jazz, blues e reggae. E mais 3 convidados a definir. Vai ser bem bacana, uma mistura aqui, né? Que a gente pode ver de vários estilos musicais, então é um papo bem bacana. Na sexta-feira, das 10 às 11h30, nós vamos ter uma outra oficina, que é Construindo Brinquedos, Histórias com Papelão, com o Rony. É a mesma oficina, Roche? São 2 partes, né? Perdão, acabei de ver aqui a atualização. São 2 partes da oficina. Então, é a segunda parte da oficina de brinquedos, tá? Com papelão. Depois nós vamos ter a segunda parte da roda de conversa, Cinema Made in Vera, que vai ser das 19h30 às 21h30, e vai ser com a Rochelle Silva, com o Pedrinho Fiel, o Rafael Gustavo, o Gleig de Souza. Então, é a segunda parte dessa, também com a mediação do Marquinhos. Segunda parte da roda de conversa, Cinema Made in Vera. No sábado, no dia 21, às 15 horas, nós vamos ter a apresentação do grupo Ágrafo mais... Minha nossa, os Pachi. Que é do Os Pacheco, que é com o Roberto Pacheco e o Murilo Pacheco. No domingo, no dia 22, às 15 horas, nós vamos ter a apresentação do grupo RPR MCs, é um grupo bem bacana também, né, aí da região do Vera Cruz. E quem quiser acompanhar, prestigiar, estão todos convidados. É isso, esqueci alguma? Não, né, Roche? Tá... Oi? Sim, e é importante lembrar também que é tudo no canal Nosso Vera. Então, se inscreve no canal Nosso Vera, vai acompanhando a programação. Já está tudo lá também, o dia, o horário, para quem quiser já deixar o lembrete, né? Muito bate-papo bacana, muitas oficinas bacanas que vão trazer aí um pouquinho de regeneração em cada bate-papo, em cada programação que a gente tem. Gente, desculpa, eu tô um pouco enfadigada, porque o nariz congestiona, a cabeça fica ruim, e aí na hora que eu vou falar, chega dessas travadas. Então, me perdoe, espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. É isso, gente. Eu não queria me despedir de vocês, né? Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Eu vou passar aqui para a Rochelle, para ela falar as considerações finais, deixar algum convite que talvez eu tenha esquecido de falar aí também. E, Roche, muito obrigada, tá? Deixo contigo agora, pode falar acrescentar, né, as falas finais, fazer suas considerações finais, perdão, e se despedir do público e de todos. Obrigada, Roche. Obrigada a você, Patrícia, por essa mediação, né, em meio a esse desafio aí, né, do resfriado, da gripe. Obrigada por ter aceito o convite. A Patrícia representa, né, acho que não é à toa que ela, né, veio para esse debate, ela representa tudo isso que a gente falou, né? E ela, como ela disse, ela aprovou recentemente o projeto dela, né? Ela realizou o Fest Minas e eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu soube que ela tinha aprovado e quando eu pude ter contato com a programação, né, do Fest Mina, porque o festival diz muito sobre ela, né? Então acho que é muito disso, né? Nós estamos aqui falando em nome de um movimento cultural do bairro, né? É muito citado o meu nome, o nome do Rafael, mas nós estamos simplesmente representando, né, toda essa efervescência cultural existente aqui, né? Então, é muito isso o nosso papel, né, de contribuir, né, para que as pessoas se reconheçam, né, que elas possam desenvolver o seu potencial e que isso, né, não tenha limite. E foi muito isso e é isso que está acontecendo, né, com a Patrícia que está aqui como exemplo. Agradecer de coração ao Décio, muito obrigada. Eu sou suspeita, né, para falar do Décio, que eu sempre fico muito emocionada, assim,
quando eu estou perto dele, quando eu ouço ele falar, porque realmente ele toca meu coração, né? E me ensinou muito durante toda essa minha trajetória e vem me ensinando, né? Eu quero que continue, como eu disse, né? Vamos conversar, vamos fazer essa folia aqui, né? No Veracruz. Então, muito obrigada, Décio, de coração. Agradecer a Su, né? Essa querida, essa amiga que eu amo tanto, essa irmã, né? Como ela mesmo disse, por mais essa troca, esse momento de troca, né? E estamos juntas para sempre. E é isso. Acho que que a Patrícia caiu, gente, a conexão. Caí não, pedi pra me tirar aqui para eu espirrar, para tossir, Tá. porque tá bem ruim. E aí vai falando também, acaba que piora a questão da garganta. Obrigada, Rocha, mas eu tava aqui te ouvindo, tá? Só pedi pra me tirar mesmo da tela. Décio, obrigada por ter participado, tá? Foi muito importante todas as falas que você trouxe pra gente, todo o conhecimento que você repassou aqui. Agradeço muito, muito mesmo, satisfação em ter falado aí contigo. E pode fazer as suas considerações finais e ir se despedindo da gente. Obrigada, tá? Obrigado, Patrícia, Su, especial aí a Rochelle, o Rafael, todo mundo que está com a gente aqui nesse bate-papo. É uma honra imensa, né? É uma alegria tremenda estar num evento chamado Regenera Vera, né? É muito legal. Eu acho que é o primeiro evento que eu participo que tem o nome Regenera, né, na principal, né, pauta do evento. Então, parabéns pela ousadia, que é natural de vocês, né, mas a gente sempre fica surpreso, né? E muito obrigado pela oportunidade. E só encerrar com uma frase do Manuel de Barros. O poeta Manuel de Barros fala que é preciso transver o mundo, né? E esse transver o mundo, eu acho que é o que vocês estão fazendo aí, vocês estão transvendo Veracruz, né? Então, parabéns, continuem aí nessa jornada e sabe que pode contar comigo o tempo todo o tempo. Obrigado. Obrigada, Décio. Su, considerações finais. Eu fiquei aqui bastante comovida, emocionada também com a sua trajetória, com a sua história, né? Que veio, como diz, não é daqui, né, do nosso estado, mas que veio conhecer o Veracruz, conhecer os projetos através da Roche, né? Achei muito bacana, porque coincide um pouco também, né, até com a minha história também. Eu sou do interior, mas sou do interior daqui do estado de Goiás mesmo, mas cresci na roça, por assim dizer. E eu comecei a estudar no Veracruz, o primeiro contato que eu tive com o estudo, né, com o ensino, que inclusive onde a gente morava, por ser interior, por ser roça, não tinha escola próxima, não tinha nada, então eu fui morar com a minha tia no Veracruz para ter acesso ao ensino, né? E foi ali que começou mesmo. Então, bacana também ter conhecido a sua trajetória, ter conhecido aí um pouquinho. Vou passar para você fazer as suas considerações finais e se despedir. Obrigada, tá, Su? Eu que agradeço imensamente todo esse carinho e todas essas pessoas incríveis e tanto aprendizado, estar próximo ao Décio, é sempre muito conhecimento, né? A gente sempre cresce. E a oportunidade de participar de um evento tão incrível, que seja o primeiro de muitos Regenera, conta comigo sempre para a gente poder fazer essa palavra sair do âmbito de uma palavra e se tornar algo real na vida de outras pessoas também, porque da nossa já faz parte, já é real. Então, é só agradecer mesmo a oportunidade da gente poder estar juntos nesse desafio. Muito obrigada mesmo. Bom, vou me despedir de vocês. Roche, muito obrigada. Décio, obrigada. Su, muito obrigada também. Pessoal, foi muito bom papo. Vocês podem ter certeza que eu estou saindo desse bate-papo aqui que a gente teve com muito mais informações, com uma sensação assim, de que a gente precisa mudar, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa espalhar essas informações que a gente teve aqui. E deixo para quem está em casa nos acompanhando, né,
nosso abraço, nossa saudação, deixo o convite para vocês continuarem acompanhando, participarem da oficina, conhecer a importância dos projetos, e para quem ainda não conhece o VeraCult, para quem ainda não conhece o Favera, quem não conhece, está conhecendo agora no Regenera Vera, fica o convite para vocês irem até os locais onde a gente realiza também diversas atividades, né, para conhecer e sentir um pouquinho dessa regeneração que todos esses projetos causam na vida de quem passa, né, por eles, que é muito bacana. São projetos trazidos aí pela Rochelle, pelo Rafael, por várias outras pessoas. Então fica o nosso agradecimento e o nosso convite a todos que estão. Muito obrigada pela participação de vocês. E a frase que fica para todos é: regenera Vera, regenera mundo. Vamos regenerar, pessoal. Muito obrigada, tá?